Ontem, o general Braga Neto foi preso preventivamente pela Polícia Federal por supostamente estar obstruindo a investigação. Ele está envolvido no inquérito do golpe de Estado, né, que a gente falou aqui recentemente, que há suspeitas graves, né, e evidências de que houve um planejamento para tentar um golpe de Estado no Brasil. E só lembrando que o Braga Neto ele foi candidato à vice-presidência na chapa do Bolsonaro na última eleição presidencial. E é a primeira vez na história do Brasil que um general 4 estrelas é preso. Então, assim, é um caso excepcional, é um caso que agora começa a indicar, né, que pode ser que a gente veja também outras figuras envolvidas nesse inquérito possam começar a ser presas. Eu quero ouvir com vocês aqui a Andréa Sade, da Globo News, falando sobre isso, explicando por que houve essa decisão, né, quais foram os elementos que levaram a essa prisão preventiva e depois pensarmos algumas coisas sobre essa situação. Então ouçam aqui Andréa Sade na Globo News. A APF aponta que o Braga Neto, e isso foi corroborado pela delação premiada do Cid por informações complementares do depoimento do Mauro Cid, o Braga Neto ele teria tentado obter informações da delação premiada do Mauro Cid. Isso pode caracterizar, claro, obstrução de justiça, porque ele estava sendo investigado. Como a gente sabe, depois foi indiciado, mas estava sendo investigado, fazia parte dessa investigação da trama golpista. Então, esse é um dos pontos. A PF aponta que o Braga Neto tentou obstruir a justiça ao longo da investigação da trama golpista. E o Mauro Cid confirma que ele fez esses contatos. E aí, pelo que eu apurei, os contatos teriam sido feitos por intermédio do pai do Mauro Cid. Para a gente lembrar, o Mauro Cid era o ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel, e o pai dele, o general Lorena Cid. Para ficar mais fácil para o assinante, o Lorena Cid é aquele que aparece numa foto, numa selfie, ele acaba se fotografando com aquelas joias que seriam para o presidente Bolsonaro. Dizia que era para ele, mas as joias eram da União, as joias sauditas. Então, o Lorena Cid também é um personagem que a gente conhece bastante por causa disso. Então, tem esse primeiro ponto da obstrução de justiça. Quero trazer mais informações aqui, Fred, para o nosso assinante que está ligando a TV agora, porque o Braga Neto foi preso no sábado. Eu já levantei aqui alguns pontos, antecipei hoje mais cedo aqui, hoje mais cedo são 8h10 da manhã, mas a gente está aqui nessa cobertura desde 6 e pouquinho. Ontem foi 13 de dezembro, data do AI-5, né, o ato mais repressivo da ditadura militar, e havia uma preocupação de você não fazer, da PF não fazer uma prisão que pudesse soar uma provocação ao exército brasileiro. Então foi descartada a prisão na sexta-feira, e também porque o Braga Neto estava em viagem, ele só retornava na sexta-feira à noite, pelas informações que eu tenho, e a PF tinha que fazer uma busca e apreensão na casa dele, busca e apreensão só de manhã. Então, como a volta estava prevista para a noite, ficou para sábado de manhã. O ponto central, como eu contei mais cedo aqui na Globo News, para essa prisão, foram as novas informações que o Mauro Cid prestou. Como ele é um delator premiado, ele não tem opção de omitir ou mentir, muito pelo contrário. Se a PF descobre que ele mentiu ou omitiu, ele pode perder os benefícios. Houve esse momento recentemente também, da delação dele ter sido colocada em xeque, e ele prestou mais informações na delação premiada dele a respeito do Braga Neto. E a PF, usando essas informações com outro material que já tinha de busca e apreensão e de outras análises que vem fazendo ao longo desse último ano na apuração da trama golpista, conseguiu reunir as provas suficientes para pedir a prisão do Braga Neto. E aí eu vou relembrar aqui o que a gente contou mais cedo, que na delação do Cid, que está sob sigilo, tá? Mas pela apuração que eu fiz, ele aponta que o Braga Neto ele teria tido uma ação de forma direta, tá? E pessoal, no financiamento de ações ilícitas. E, segundo informações que eu obtive, fornecendo recurso financeiro até numa sacola de vinho, ratificando a sua ação na execução de um ato criminoso. E esse dinheiro seria para quê? Para financiar os chamados kids pretos. Quem são os kids pretos? As forças especiais do Exército. Vários deles investigados, indiciados também nessa trama golpista toda. Então, o Braga Neto, como eu já tinha contado aqui, ele é uma figura central desde o começo para a PF. Como a PF, obviamente, não quer cometer nenhum erro, aguardou e foi aguardando o desdobramento dessa investigação toda para fechar todas as pontas. Então,
Bem, o Mauro Cid, né, que foi ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, ele vai derrubar essa cúpula toda, né, dos bolsonaristas que tentaram, ou que planejaram, né, esse suposto golpe de Estado. E aí, como aparece aqui, né, na reportagem aqui, a Andréa Sade falando, um general brasileiro carregando dinheiro numa sacolinha para pagar possíveis agentes nesse golpe de Estado. Só lembrando, né, que foi candidato à vice-presidência na chapa do Bolsonaro. Ou seja, assim, sabe, é inimaginável. E também só lembrando aqui que o próprio Bolsonaro está nesse inquérito, né? Então o nome dele aparece e não dá para imaginar que você vai ter uma tentativa de golpe de Estado bolsonarista envolvendo militares de alto escalão, envolvendo pessoas próximas do Bolsonaro, envolvendo uma cambada ali ao redor do Bolsonaro. Não dá para imaginar que o Bolsonaro não soubesse de nada e não estivesse envolvido. Inclusive, as evidências apontam o contrário, né? Que ele foi comunicado, que o próprio chefe do Exército acabou indo lá, né, falar com o Bolsonaro e falou: olha, se você tentar, você vai ser preso. Eu vou te prender, eu vou te prender, eu tenho que te prender. Eu quero ler para vocês também uma publicação feita pelo Mário Frias. Mário Frias, ele foi secretário da Cultura do governo Bolsonaro, dessa ala, né, delirante, que ocupou postos importantes do governo Bolsonaro, e ele fez uma publicação sobre essa prisão aqui, que eu quero ler para vocês, porque ela é muito reveladora sobre o que os bolsonaristas esperam das Forças Armadas, por exemplo, né? É bem assustador entrar na mente dessas pessoas. Diz o seguinte aqui, olha: alguns vão se chatear com o que vou dizer, mas é necessário que eu diga, para que possamos encerrar de vez uma das ilusões que nos aprisionam no debate político. Convivi com oficiais das mais altas patentes das Forças Armadas. Eles são, via de regra e com raras exceções, bichinhos de estimação da elite plutocrata que domina o país. É um discurso bastante olavista, no fim das contas, mas a gente vai entender aqui. Toda a mística de combatentes destemidos é uma farsa. São, desde a academia militar, adestrados a terem um temor servil e quase religioso por cargos e títulos burocráticos. É uma casta oligárquica de segunda linha, deslumbrada com qualquer possibilidade de um carguinho na máquina pública. Vivem no próprio conto de fadas, em que o ego é massageado pelo exercício da hierarquia militar, o lugar seguro em que uma caricatura de autoridade é erguida através dos privilégios e da pompa militar. São muito valentes com subordinados, que não possuem meios de defesa contra arbitrariedades, mas são completamente servis ao que estão acima deles na burocracia estatal. A prisão do honrado general Braga Neto, né, um honrado carregando dinheiro na sacolinha para pagar golpistas, né, a prisão do honrado general Braga Neto, em uma dessas raras exceções, é só mais um demonstrativo do quão baixo seus pares chegaram para servir os interesses da facção que está no poder. Vocês são uma vergonha para a nação e entrarão para a história como a geração de covardes que são. Ou seja, você tem aqui o Mário Frias emputecido porque não houve um golpe de Estado. É basicamente isso, que os militares não se rebelaram contra os plutocratas, que não se rebelaram contra as instituições democráticas, que são servis. E aí basta pensar, né? O que o Mário Frias está mostrando aqui é um deslumbramento com um regime militar, deslumbramento com um sistema político no qual os militares detêm o poder sobre as demais instituições. É isso que ele está defendendo aqui. Porque nas democracias, na maioria das democracias do mundo, né, Estados Unidos inclusive, Brasil, países europeus, Reino Unido, Espanha e assim por diante, as Forças Armadas elas estão sujeitas às forças civis, às instituições civis. As Forças Armadas, elas são o braço, né, o braço de proteção da soberania, o braço de proteção bélica de uma nação, mas são subservientes, elas são servis, sim, às instituições democráticas. Elas devem resguardar as leis, a Constituição desses países, elas são submetidas às instituições democráticas. Mesmo em países como os Estados Unidos, por exemplo, caso o presidente deseje começar uma guerra contra outra nação, mesmo se for uma resposta, é preciso sim a aprovação do Congresso. É preciso com que os civis eleitos, os representantes civis da democracia aprovem a decisão de uma guerra. Então sim, a gente até precisaria descobrir quais são as exceções para isso, mas na maior parte das democracias do mundo, as Forças Armadas elas não têm poder para derrubar um presidente eleito. Elas não têm o poder para, dar um golpe de Estado e remover o voto popular. Então o que o Mário Frias está fazendo aqui é tentar, questionar agora a Polícia Federal, que é uma instituição também de Estado, questionar a decisão da Polícia Federal de prisão preventiva do Braga Neto, que segundo ele é um cara honrado, né? Tentou um golpe de Estado, supostamente tentou um golpe de Estado, um cara honrado. Ele está aqui questionando a atuação das instituições democráticas, questionando a ação das instituições de defesa do país, né? Forças de segurança.
Então, assim, os militares que não se sujeitaram a uma sublevação, a um golpe de Estado, a uma insurreição, a ruptura democrática, esses são os covardes para o Mário Frias. Aqueles que tentaram planejar um golpe de Estado, esses são os valorosos, esses são os honrados, esses são os corajosos. Então, assim, para você perceber a inversão na mente dessas pessoas, né? O modo como eles pensam e são deslumbrados com um regime que basicamente é autoritário. E aqui a gente falou muitas vezes, né, como referencial dessas pessoas, como Bolsonaro, por exemplo, inclusive de alguns militares também, ainda é a ditadura militar no Brasil. Ainda é, sabe, pensar no passado, pensar no tempo que para eles foi glorioso, quando quem davam as cartas eram os milicos. Esse é o referencial deles, não é democracia. Essas figuras são antidemocráticas, inclusive algumas delas eleitas, né, que estão no parlamento hoje, que estão atuando na política, que foram eleitos pelas pessoas, são figuras antidemocráticas, pessoas que, sabe, repudiam o voto da população, repudiam a escolha popular, porque quando o Bolsonaro venceu, a oposição ao Bolsonaro ficou indignada, né? Assim, nós ficamos indignados, nós aqui, sabe, diariamente indignados com o que ele disse, mas ninguém contestou a eleição do Bolsonaro. Ninguém veio aqui pedir um golpe de Estado para derrubar o Bolsonaro. Ninguém veio aqui pedir para que ele não fosse empossado. Não, pelo contrário, foi o voto da população, um voto que me pareceu bem pouco esclarecido, um voto até meio burro das pessoas, ou bastante burro das pessoas, mas é o voto das pessoas. As pessoas escolheram isso. E aí o que a gente falava, olha só, isso aqui vai ser pedagógico, ou talvez seja pedagógico, né? As pessoas votaram nessa aberração vai, sabe, causar uma calamidade no país, vai destruir o país, e aí, quem sabe, depois disso, as pessoas reflitam sobre o seu voto e jamais põem alguém como Bolsonaro no poder. Hoje já não sei mais. Hoje eu acho que a burrice coletiva e talvez a insatisfação em relação a certas coisas, né, sejam verdadeiras, sejam fake news, a insatisfação das pessoas é capaz sim de pôr aberrações no poder. Não acho que seja sempre burrice, às vezes tem mau caratismo envolvido, às vezes tem frustrações legítimas mal canalizadas, ou seja, as mentiras distorcem a percepção das pessoas de modo que elas são induzidas ao erro às vezes também. Mas não dá para negar que existem preocupações legítimas das pessoas, preocupações que a esquerda não consegue atender, certas demandas, como a gente falou aqui também recentemente. E aí isso leva as pessoas para opções esdrúxulas, né? Para candidatos esdrúxulos, para posições extremas, para respostas simplórias e que não resolvem os problemas e só acentuam os problemas. Basta pensar reeleição do Trump. Então, assim, você tem lá um cara que era uma figura, sabe, kamikaze no poder dos Estados Unidos, que também levou ao movimento de insurreição, que muita gente foi presa depois, e agora ele se reelege com base nessas frustrações legítimas. Gente que não aguenta mais certo estado de coisas, que não acredita mais em instituições, e aí como um voto de protesto, ou um voto achando que, inclusive, que pode ser que melhore, põe de novo no poder um cara inconsequente e destrutivo. Eu acho que tem chances no Brasil também de acontecer de novo isso. Bolsonaro inelegível, talvez vá preso, mas vira algum sucessor do Bolsonaro e alguém na esteira do bolsonarismo que possa chegar à presidência em breve. Então, assim, cabe a nós aqui reforçar diariamente, né, o compromisso com instituições democráticas, o compromisso com o voto da população, o compromisso com a escolha da população, mas também sem deixar de pensar no que está subjacente a isso, né? Pessoas como Mário Frias, por exemplo, e outros bolsonaristas, que estão o tempo todo minando e questionando instituições democráticas. As pessoas são antidemocráticas. Elas não acreditam no voto popular. Elas acham, como o Mário Frias diz aqui, que o honrado é o cara que tentou um golpe de Estado. Então isso, sinceramente, é desesperador. É pensar na fragilidade das instituições, o modo como elas estão sempre, sabe, titubeando e sob ameaça. E se não houver uma vigilância constante e um reforço constante da importância dessas liberdades democráticas, aí é o que tem, né? Aí é o que tem. Aí é o que tem são militares, sabe, achando que tem a legitimidade para tentar derrubar as instituições. Felizmente não aconteceu isso, mas também não é uma ameaça que passou, porque esse pensamento continua presente na classe política ou em parte dela e também entre os militares. Bem, de qualquer maneira, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa prisão preventiva do Braga Neto agora. Isso é um avanço nessa história aqui, como eu falei, pode sinalizar também outras operações para, sabe, ir pouco a pouco pegando esses indiciados. Tem muita gente nessa lista aí, incluindo o Bolsonaro. Quem sabe no que vem a gente possa ter novidades e ter o Bolsonaro atrás das grades, seria excelente pensar nisso, mas o que você pensa sobre essa história e também sobre essa publicação do Mário Frias aqui, dizendo que o honrado é o cara que estava carregando dinheiro na sacolinha para pagar, sabe, golpista. Gente do céu, que absurdo. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Nova Força e cuide por aí. Um forte abraço e até mais.